Senhores, agradecendo a gentileza da sua atenção, damos um bom dia a todos, as senhoras, senhores, autoridades presentes. É com grande satisfação que a Prefeitura de São Caetano do Sul dá início à cerimônia de devolução da receita da Câmara Municipal aos cofres públicos. A fim de dar maior agilidade, evitar a repetição dos nomes das autoridades presentes em cada fala, esse cerimonial agradece, todos serão saudados pelo último orador, o excelentíssimo senhor prefeito. Também pedimos encarecidamente, agradecemos também que silenciarem celulares e outros portáteis durante este ato. A Câmara Municipal de São Caetano do Sul realiza a devolução de seu duodécimo de 9,6 milhões de reais que voltam aos cofres públicos municipais. Então, nós vamos ouvir, primeiramente, das falas das autoridades, o secretário municipal da Fazenda, o senhor Jefferson, Está feliz aqui? Está feliz. Bom dia, prefeito Auríquio, presidente da Câmara, vereador Melo, cumprimentar o líder, os amigos, colega vereador Tite Campanella, na presença de todos os demais vereadores, os amigos e amigas, colegas de trabalho da Prefeitura, secretários, a figura da chefe de gabinete Marisa Catalão, aos servidores da Fazenda que já vieram para levar o cheque, já ali ávidos pela entrega. Bom, aqui a gente consegue, de modo prático, mostrar o quanto o alinhamento entre executivo e legislativo é importante, não apenas para implantar as medidas essenciais de ajuste do município, que passaram de forma célere pela Casa, debatidos, questionados, mas enfim, com um compromisso absoluto com o interesse público, bem como pela questão financeira. Foi um ano de muito ajuste. Nós chegamos aqui e encontramos uma situação extremamente difícil do ponto de vista administrativo e financeiro. A gente vem discutindo nas reuniões do secretário que a dificuldade financeira não nos assustou. Já era esperado e não é exclusividade de São Caetano do Sul, mas a desorganização administrativa nos assustou. Porque quando se tem o início, meio e fim na busca de informações, o tempo para conseguir encaminhar as providências é mais rápido. E quando a gente não tem esse ciclo perfeito da origem do problema e do caminho para a solução, a gente demanda ainda vasculhar a máquina pública para chegar a bom termo na resolutividade das questões. Mas vivemos, né? Vivemos um bom ano, chegamos aqui cansados, mas com o espírito renovado aí para 2018 e recebendo essa belíssima notícia ao final do exercício que a Câmara de São Caetano nos traz. Estamos falando de um número que às vezes até o final do ano vai bater 10, presidente, porque está aumentando a cada semana. Está aumentando a cada semana. Falei com o Edivar aqui na chegada e falou, tem mais notícias. Falei, que bom, que continue evoluindo esse número e que a gente chegue a um número histórico, né? Maior evolução, em termos proporcionais, em termos absolutos. Que tem notícia no ABC Paulista também, a maior evolução, em termos proporcionais ao orçamento. E faço votos de que continue assim nos anos seguintes. E que, claro, é muito bem-vindo, é um momento de arranjo final do nosso exercício. A expectativa é muito boa para 2018 e que venha com uma receptividade ímpar a vinda desse dia e continue contando com a Prefeitura, com a Secretaria da Fazenda de modo especial, como a gente procurou contar durante todo esse ano. Parabéns, presidente, parabéns, prefeito, parabéns para todos nós. Para falar em nome do Poder Legislativo, iremos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, vereador Melo. Bom dia, senhores, senhoras, bom dia, prefeito, excelentíssimo prefeito José Auríquio, todos os vereadores presentes, na
figura do meu amigo líder de governo, Tite Campanella, cumprimento a todos, depois o prefeito faz a citação nominal. Secretários, servidores, em nome do Jefferson, cumprimento os funcionários do Executivo e do nosso diretor financeiro, Edivar, um dos grandes responsáveis pelo que acontece hoje, prefeito, porque é ele que fica todo dia gastando menos, prefeito, gasta menos. Eu vai ser pior. Cumprimento os servidores do Legislativo. Professor Bastos também, obrigado pela presença. Tivemos um ano de muito trabalho, um ano extremamente importante para todos nós e, simbolicamente, eu acho que este é o principal ato que a Câmara faz em relação ao Executivo. Primeiro porque nós batemos hoje a 30ª sessão extraordinária. Nós levantamos o recesso em janeiro, para aprovar um projeto da educação de extrema relevância, levantamos o recesso em dezembro, para aprovar um projeto também de extrema relevância que atendia os servidores. Aí, Joelma, obrigado pela presença. E todo ano, todo esforço político, de governabilidade, de consistência política, hoje se concretiza num ato concreto de devolução financeira. O Jefferson falou bem, o Edivar também nos orientou, em termos monetários, é a maior devolução da história de São Caetano. Nós tínhamos uma estimativa inicial de retornar 7 milhões, revisamos os nossos números, chegamos a 8 milhões e 600, e graças a algumas aplicações financeiras que nós fizemos, estamos devolvendo hoje 9 milhões e 600 mil. Representa quase 19% do orçamento da Câmara. Do ponto de vista orçamentário, realmente, das câmaras do ABC, é o maior retorno que uma Câmara já fez a um Executivo. Então, isso mostra, além da responsabilidade política que tivemos ao longo do ano, responsabilidade enquanto casa. Todos os projetos que o prefeito enviou, salvo memória, foram 50 projetos, onde hoje gravamos 50, todos aprovados com celeridade, com responsabilidade, com transparência. E agora essa devolução, graças à compreensão de todos os vereadores devolveram os carros no início do ano, reduzimos os números de assessores de 5 para 4, reduzimos o consumo do dia a dia com papel, com impressões, estamos modernizando a Câmara para cada vez mais consumir, ter menos insumo, mas essa é uma conquista dos 19 vereadores e com muito trabalho, com muito compromisso, a gente faz esse gesto concreto para contribuir com o fechamento em azul, não é isso, prefeito? Das finanças do município. Parabéns, Jefferson, pelo trabalho que vem fazendo à frente da Fazenda. Parabéns, Edivar, pelo trabalho que você vem fazendo à frente ao financeiro da Câmara. Parabéns a todos os secretários e servidores que entenderam o momento de austeridade que tínhamos que buscar e que 2018 seja um ano de investimento. O político gosta de investir, seja no social, né? Então, quem sabe ano que vem a gente devolva menos para investir mais. Bom dia a todos. Nesse momento farei a leitura do ofício da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, gabinete do presidente, São Caetano do Sul, 21 de dezembro de 2017, ofício GPA 111, referência à devolução parcial de duodécimo. Excelentíssimo senhor prefeito, a presidência da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, seguindo os princípios constitucionais basilares, praticou o ato de gestão a gerar redução de custos em sinergia com a modernização e transparência da edilidade, por consequência, nos honra efetivar a devolução de R$ 9.342.327,10, mais a soma de aplicações financeiras de R$ 256.323,16, perfazendo o total de R$ 9.598.650,26 para os cofres municipais, certo de que, através de esforços conjuntos, o Poder Executivo e Legislativo, seguindo os planejamentos de outrora, mesmo diante da austeridade necessária para adequar as finanças municipais, avançaram, deveras, um longo caminho a ser percorrido. De certo que marcamos na história da cidade de São Caetano do Sul com a maior economia financeira já registrada em seus anais,
sem deixar de nos preocupar com o avanço e modernização dos trabalhos desempenhados pelo Poder Legislativo, o que nos honra imensamente. Portanto, sirvo do presente documento a fim de formalizar a entrega dos valores registrados através de cheque nominal, os quais certamente serão destinados adequadamente em benefício da cidade de São Caetano do Sul. Aceite sempre renovadas as expressões de elevada estima e distinta consideração, finalizando respeitosamente o presidente da Câmara, vereador Eclerson Ilmier. Nesse momento, o recebimento. Nesse momento, a fala do excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Uribe. Bom dia a todos e todos. Saudar o presidente aqui que nos visita com essa excelente notícia. Hoje, trajado de gravata azul aí, quase PSDB. Presidente. Meu corpo ali na bancada. Saudar o vereador Tite Campanella, líder do governo. Saudar os vereadores Caio Funac, o doutor Serafim, César Oliva, vereador Daniel Córdoba, vereador Edson Parra, vereador Eduardo Vidoschi, vereador Marcel Munhoz, vereador Maurício Fernandes, doutor Marcos Fontes, vereador, Moacir Rubira, Bonitinho Voltarelli, Ricardo Lejuc, Iatan Figueiredo, a alegria da presença aqui do nosso amigo Dr. Miguel Parente, presidente do Sindicato de Servidores Municipais de São Caetano do Sul, acompanhado da sua vice-presidente, professora Joelma. Saudar aqui os financistas Edivar e o Jefferson, nosso secretário municipal da Fazenda, na figura dele todos os demais secretários, o reitor da universidade. Uma palavra aqui de agradecimento hoje, né? Porque são quase 10 milhões de reais. Para quem não sabe, há uma cláusula constitucional que 6% das receitas do município devem ser transferidas automaticamente ao Poder Legislativo. Isso, não sei por que motivo, é chamado de duodécimo. Devia ser um sexto, né? É porque é dividido em 12 meses, eu estou brincando. Mas, e isso, obviamente, dá o direito ao Poder Legislativo de gastar esse dinheiro dentro das prerrogativas do poder deles, eles têm o direito de gastar. E, de fato, isso muito, não é que atrapalha, mas isso deveria existir um mecanismo de autocompensação desses valores, conforme a situação do Poder Executivo e aí por diante. Mas nós estamos aqui para respeitar a Constituição. A Constituição brasileira é uma Constituição jovem, de 1988, ela tem muito ainda a evoluir, e talvez aí esteja um dos pontos da relação entre os poderes que pode ser aprimorado. Mas, de qualquer maneira, enquanto isso não ocorre, a gente tem que contar sempre com o gesto, a generosidade do chefe do Poder Legislativo, que nesse caso aqui, hoje marca um valor histórico, tanto do ponto de vista nominal quanto do ponto de vista percentual, de devolução de parte do duodécimo. O BIL aqui está nos devolvendo quase 10 milhões de reais para 51 milhões que ele teria como direito entre o Poder Legislativo e está recebendo pelo duodécimo. É muito significativo para nós, dentro do ajuste econômico que nós produzimos. Eu não vou aqui esmiuçar de novo, senão vou acabar ficando repetitivo, eu não quero ficar repetitivo, mas é um ano jubiloso para nós terminarmos nessa situação que nós estamos encerrando em 2017. Além de qualquer expectativa, de qualquer técnico, de qualquer pessoa que faça previsão econômica, a gente não teria esse resultado. Esse resultado é fruto coletivo do trabalho. Eu estou para agradecer os servidores públicos, viu, doutor Miguel? Porque se não fosse o envolvimento, o engajamento deles, o melhor que a nossa equipe de governo é composta, se não houvesse o envolvimento do servidor público, a gente não teria, de fato, alcançado esse resultado num prazo tão exíguo de tempo como é o prazo que nós estamos atingindo. Menos de um ano, em um ano, a gente pode aqui festejar, de fato, o equilíbrio orçamentário e financeiro da Prefeitura e, de fato, a gente falar que a gente está colocando São Caetano de volta na rota do crescimento e do desenvolvimento, que a partir de 1 de janeiro é acelerar, dentro, obviamente, dos padrões orçamentários que o Jefferson está nos colocando, dentro do perfil que a gente sabe que nós vamos ter que tocar o ano que vem, das dificuldades circunstanciais do país, ano eleitoral, etc, etc, mas o ano que vem é de acelerar. São Caetano volta para o rumo do crescimento. E eu, só para fazer um exercício aqui,
eu fico tão angustiado, tão chateado, porque se a gente tivesse tido a oportunidade de fazer essa correção de rota em 2013, São Caetano tinha dado 4 anos de desenvolvimento. Nós estamos há 6 com dificuldade. 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Se em 13 tivesse imprimido, que não há milagres, a gestão, se tivesse imprimido o padrão de gestão em 2013, São Caetano teria ganho 4 anos. Mas vamos tocar para frente, 4 anos é pouco tempo quando a gente fala no horizonte de uma cidade, no horizonte de uma sociedade como a nossa, mas não podemos deixar de registrar que se perdeu aí 4 anos importantes da nossa história. E eu queria aqui hoje valorizar, para finalizar minha fala, estou me estendendo, mas eu queria aqui finalizar dizendo o seguinte, e aqui eu queria falar muito particularmente para os nossos vereadores, em nome do presidente, de agradecer não só pela produção legislativa que você citou aqui, presidente, mas nós estamos vivendo um momento no Brasil absolutamente atípico. Não tenho dúvida que daqui a algumas décadas vão lembrar dessa década aqui que nós estamos vivendo como uma década, não diria de exceção, mas uma década atípica, tanto do Poder Judiciário, com a judicialização da política, com esse clima punitivo que o Brasil vive. Nós vemos um clima punitivo, infelizmente é o sentimento das pessoas que justiça boa é a justiça que prende, é a justiça que mata, é a justiça que faz justiça para as próprias mãos. E a gente sabe que não é por aí. A sociedade não se desenvolve assim, desde os primórdios da civilização, não é esse o tom do desenvolvimento humano. Mas, de qualquer maneira, é um momento que a gente vive. E dentro desse cenário eu diria, semi-autoritarismo que a gente vive, a classe política tem sido absolutamente alijada em todas as suas formas. O presidente Fernando Henrique Cardoso falou uma frase na convenção nossa em Brasília, domingo, sábado retrasado, que me marcou. Ele falou: a sociedade hoje ojeriza a classe política. E é verdade, tem esse sentimento de andar na rua. Quem faz política tem esse sentimento de andar na rua. Mas nós não podemos, são gestos como esse de hoje, o legislativo está fazendo para nós, que é o presidente, o diretor financeiro que nos traz, mas são produto de toda a Câmara dos Vereadores. O sacrifício foi feito individualmente por cada um deles. E quando você fala que você está devolvendo uma quantia dessa, é muito significativo. Então nós temos que nos orgulhar de fazer política dessa maneira. E eu via, ontem, curiosamente, me mandaram, sempre me mandou, se for do PSDB, me mandaram um vídeo do Mário Covas, na eleição que ele ganhou, a primeira eleição que ele ganhou em 94 para o governador do Estado. E era um debate, e alguém perguntou para ele por que ele queria ser candidato a governador. Ele falou: porque eu carrego comigo o valor essencial da política, que é de mudar a vida das pessoas. É esse o motivo que eu quero ser governador do Estado de São Paulo. Ele era oriundo da prefeitura, ele falou: eu quero porque eu andei pela cidade de São Paulo, eu andei pelo Estado de São Paulo, e eu tenho certeza que dentro dos valores de qual eu faço política, eu posso melhorar a vida do paulista, do povo paulista. E ele ganhou a eleição, muita dificuldade, ele ganhou a eleição. Mas, ele era senador. Mas ele citou pela passagem dele pela prefeitura. Mas eu estou falando isso porque nós temos que ter orgulho, sim, de fazer política. Aqui em São Caetano nós temos que falar, por mais difícil que seja, esse movimento de rejeição da classe política não é exclusivo nosso. Se você pegar o processo político da França, o Emmanuel Macron se elegeu absolutamente num discurso de uma novidade. Agora, qual é a novidade? A novidade é que ele trouxe um modelo de gestão, porque ele era do sistema político. Ele tinha sido ministro do Estado, do François Hollande. Ele era do sistema financeiro, ele tinha sido banqueiro. Se você pegar o enfraquecimento do poder da Angela Merkel na Alemanha, é exatamente também fruto da rejeição que a sociedade tem exposto também na Alemanha, que é o país mais rico do continente europeu. O Chile agora demonstrando claramente. Então nós temos que dar, de fato, e eu falo isso com muita tranquilidade, não importa se isso for custar voto. O voto é cíclico. O voto você tem uma hora, você pode perder. A popularidade também é cíclica. Eu já vivi momentos com popularidade muito baixa, já vivi momentos com popularidade muito alta. Mas uma coisa que eu não perdi ao longo do processo, e que a gente não pode perder, que é o que nos faz estar vivo na política, é a credibilidade. Eu só ganhei essa última eleição porque a sociedade acreditava que a gente tinha condição de melhorar, ainda que a gente vinha de um processo de popularidade baixa, fruto de um
num embate político, num embate aqui de discutir, mas estou falando isso porque nós temos que nos orgulhar da política que nós fazemos. Eu passo isso a vocês, que é a nossa equipe de governo, que aqui, se a gente for analisar, nós temos a nossa equipe de governo e o legislativo nessa sala, eu sei que tem imprensa aí, veja como você vai colocar minhas palavras, tá certo? Porque eu não quero briga com o Poder Judiciário, viu? Mas eu quero colocar vocês da nossa equipe de governo que nós temos que defender sim as posições do governo. Ninguém está aqui para desmerecer quem quer que seja, mas também nós não estamos aqui para ouvir o que a gente não fez e pagar pelo que a gente não fez. Nós estamos aqui para governar a cidade, fazer o melhor possível por ela, reconhecendo o servidor público, e a forma mais singela que a gente pôde, num mundo tão duro, de reconhecer o servidor público, através do abono de Natal, que é aquém do que a gente sabe que o servidor mereceria, mas é o que a gente poderia estar oferecendo, viu, doutor Miguel? Então, fazemos isso com muito orgulho. E fica aqui o meu orgulho de fazer parte da classe política de São Caetano do Sul. Com os embates, com as dificuldades, com as diferenças, mas nós somos produtos de uma sociedade que pode fazer melhor, de uma coletividade que pode fazer melhor para melhorar a vida do próximo. O sentimento de melhorar a vida do próximo, de amar o próximo, é o sentimento mais próximo que tem do sentimento de fazer política. Dizia Santo Agostinho, que a boa política é fazer o bem ao próximo. É o sentimento que a gente tem aqui hoje. Então, fica aqui meu agradecimento. Acho que é o último ato de governo esse aqui do ano, né? Não sei se tem mais alguma agenda, acho que não, né? Semana que vem você não sabe, mas essa semana aqui... Não, mas acho que não deve ter mais. Então, eu quero deixar aqui meu abraço a todos vocês, aos vereadores aí, agradecendo mais uma vez o convite que nós tivemos esse ano, a nossa equipe de governo, que é, de fato, quem fez a diferença em São Caetano, pode ter certeza, pode até não ter reconhecimento histórico, mas quem faz vida pública vai lembrar desse ano de governo, porque foi um ano absolutamente adverso e foi dentro da adversidade que a gente cresceu e fez a diferença por São Caetano do Sul. Nosso papel está cumprido. Se o mandato acabasse hoje, pode ir para casa tranquilo, com a consciência tranquila, que nós deixamos São Caetano no caminho do desenvolvimento. Agora compete a nós, políticos, saber passar isso para a sociedade. Obrigado, um bom dia, Feliz Natal. Agradecemos a sua presença e interesse. Um ótimo dia. Muito obrigado.